Então, bom dia a todos. Seguindo esse nosso roteiro de apresentações, hoje nós vamos falar sobre inspeção em serviço de alimento e cozinha industrial. Apesar de se tratar de uma complexa e extensa lista de obrigações e recomendações que são exigidas nas fiscalizações, é de fundamental importância e uma exigência legal seguir o que a vigilância exige nas inspeções para o funcionamento de uma cozinha industrial e de um estabelecimento que prepara, manipula e oferece alimentos, tá? Para a gente evitar problemas e, o mais importante, a gente garantir a saúde e o bem-estar, tanto dos nossos funcionários ou dos funcionários nossos regulados e dos clientes, que é a população de um modo geral. Dentro de tantas normas que nós temos para embasar as nossas fiscalizações, eu vou citar apenas algumas, a que eu considero mais importantes, tá? Então, quais seriam essas normas de vigilância sanitária para um estabelecimento de serviço de alimentação e uma cozinha industrial? Nós temos a portaria do Ministério da Saúde, a 1428 de 93, que ela aprova no texto os 3 anexos, que são o anexo 1º, é um regulamento técnico para inspeção sanitária de alimentos. O 2º são as diretrizes para o estabelecimento de boas práticas de produção e prestação de serviços na área de alimentos. E o 3º é um regulamento técnico para estabelecimentos de padrões de identidade de qualidade para serviços de produção na área de alimentos. Nós temos a RDC 216, 2004, que dispõe sobre regulamentos técnicos de boas práticas para serviços de alimentação. Nós temos a RDC 259, de 2002, que é um regulamento técnico para rotulagem de alimentos embalados. Nós temos a RDC 275, de 2002, que ele é um regulamento técnico de procedimentos operacionais padronizados aplicados aos estabelecimentos produtores e industrializadores de alimentos. E ele também fornece uma lista para verificação de boas práticas nesses estabelecimentos. E no âmbito estadual, nós temos a Lei Complementar 70 de 2009, que é o nosso Código de Saúde do Estado do Amazonas. Complementar tudo isso, vocês que trabalham no município, as vigilâncias sanitárias do município, vocês têm os códigos sanitários de cada município. Então, cada município vai ter o seu código sanitário, que pode também ser usado como uma fonte de pesquisa para elaborar os roteiros, para se preparar para a inspeção, né, em estabelecimentos de serviço de alimentação e também cozinha industrial. Para a gente dar prosseguimento nessa apresentação, nós vamos falar um pouco do histórico dos órgãos que fazem ou executam as fiscalizações. Então, no âmbito federal, nós temos a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa. Ela foi criada pela Lei 9.782, de 99, e ela é uma autarquia de regime especial que tem sede e fórum do Distrito Federal. E ela está presente em todo o território nacional, por meio das coordenações de portos, aeroportos e recintos alfandegários. O objetivo da agência é promover e proteger a saúde da população e intervir nos riscos decorrentes da produção e do uso de produtos sujeitos à vigilância sanitária. No âmbito estadual, nós temos o Departamento de Vigilância Sanitária do Estado do Amazonas, que é um setor que está inserido dentro da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas. Então, ela monitora os riscos envolvidos na produção, na circulação e consumo de bens e na prestação de serviços relacionados com a saúde, através de ações de educação, fiscalização, e atua sobre os riscos da população prevenindo, diminuindo e eliminando os riscos da saúde. De certa forma, controlando os possíveis pontos críticos
que existe em determinados estabelecimentos e trabalhando junto com o regulado para diminuir esses riscos o quanto for possível. Então, o DEVIS ele tem a função de desenvolvimento de política e coordenação técnica de vigilância sanitária no Amazonas e trabalha juntamente com os municípios. Nós temos, junto ao âmbito federal e estadual, são as vigilâncias sanitárias dos municípios, que são representadas por vocês. Tá? Então, nós falamos um pouco das legislações que dão base para nos prepararmos para as fiscalizações. Nós falamos um pouco dos órgãos que regulam e gerenciam e fiscalizam esse nicho, que é o serviço de alimentação. Tudo isso para a gente evitar determinados surtos. Né? Na área de alimentação, nós temos doenças transmitidas por alimentos. Então, o nosso trabalho em si é tentar, ao máximo, evitar esses determinados surtos. Então, nós temos doenças transmitidas por alimento, que é o nosso principal foco na hora de fazer a fiscalização. E o que é uma doença transmitida por alimento ou DTAs? Então, doenças transmitidas por alimentos são aquelas causadas por ingestão de alimentos ou água contaminadas. Então, a gente existe mais de 250 tipos de DTAs no mundo, sendo que a maioria delas são infecções causadas por bactérias e suas toxinas. Nós temos causadas por vírus e outros parasitas. Aí nós vamos ter protozoário, dentre outros micro-organismos que pode causar algum tipo de infecção. Então, a Organização Mundial de Saúde considera as DTAs uma grande preocupação de saúde pública global e estima que a cada ano causem o adoecimento de 1 a cada 10 pessoas. E a nível global, uma média de 35 milhões de vidas são perdidas. Além disso, as DTAs elas podem ser fatais, especialmente em crianças menores de 5 anos. E na região das Américas, a gente tem aí um número de 420 mil mortes aproximadamente. E os principais sintomas são vômito e diarreias, que cerca de 95% dos sintomas das DTAs são vômitos e diarreias. E no Brasil? Então, no Brasil, a maioria das doenças transmitidas por alimentos elas são causadas por bactérias, principalmente por Salmonella, Escherichia coli e Staphylococcus. No entanto, há também surto de doenças transmitidas por alimentos causadas por vírus, como rotavírus, norovírus, e em menor proporção por substâncias químicas. Então, como se preparar para as inspeções? As inspeções, nós nos preparamos antes, com bases legais, né, com pesquisas realizadas acerca de determinados assuntos. Então, a inspeção sanitária ela constitui a atividade exercida pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e tem em vista a função de fiscalizar os estabelecimentos sujeitos a ações de vigilância sanitárias. No nosso caso, hoje, nós estamos vendo a parte de alimentação, de alimentos. Então, ela possui o objetivo principal de verificar e fazer cumprir os requisitos de boas práticas. Como é que nós vamos estabelecer esses requisitos? Com base nas RDCs que nós vimos anteriormente. Então, basicamente, hoje nós vamos nos basear para a questão de instrução na RDC 275 e na RDC 216. Mas cada vigilância, né, cada grupo de pesquisa, ela tem autonomia para criar o seu próprio checklist, desde que ele seja baseado nas normas que estão disponíveis pela Anvisa. Tá? A RDC 275 da Anvisa, ela trata do Regulamento Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados, que são os POPs, né? E ela também tem uma lista de verificação de boas práticas.
Então, ela já te dá uma opção para te criar o teu próprio checklist. Se tu não quiser se basear direto no checklist que a RDC oferece, mas ela já te dá uma base para você excluir alguns itens que não são características do seu município e poder incluir outros também. Nós temos a RDC 216 da Anvisa, que trata sobre o regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação. Então, o documento que aborda estrutura física, equipamento, utensílio, manipuladores, insumos, treinamento de pessoal, registros e documentações necessárias para o correto funcionamento de uma cozinha industrial ou um estabelecimento que fornece alimentos. Então, nessa área nós vamos ter grandes restaurantes, que vai estar tudo bem organizados, e os restaurantes bem menores, que não vai estar tão estruturado, mas você pode fazer uma adequação dessa instrução ou dessas RDCs para estar executando uma fiscalização nesses estabelecimentos, porque nem todos vão ter o mesmo porte. Então, para a gente poder fazer uma inspeção de forma que seja bem coerente com a realidade de cada município, nós vamos ter que, cada vigilância, organizar, ver quais são os tipos de estabelecimento que tem em seus municípios e, a partir daí, poder montar o seu checklist, para ele poder conduzir de uma forma bem mais eficiente cada fiscalização. E também até funciona como um tipo de padronização nas fiscalizações, para não fugir muito à regra. Tá? Então, por exemplo, se nós fôssemos construir um checklist para a inspeção, o que nós teríamos que observar? Então, com base na RDC 275, com base na RDC 216, eu criei um esboço, que a partir daqui vocês também podem estar criando o checklist de vocês. Eu acho que dá para deixar essa apresentação, para linkar a apresentação, para deixar para eles fazerem o download depois. Dá. Então, a gente vai deixar no link essa apresentação para vocês estarem fazendo o download e, a partir dela, vocês podem estar construindo o checklist para cada município, de acordo com a realidade de cada município. Tá certo? Então, o que nós devemos observar durante uma inspeção? O local de trabalho. Nós devemos verificar o que ele deve ter. Ele deve estar sempre limpo e organizado. Ele deve possuir telas e outras medidas para o controle de pragas e vetores de contaminação. Quando necessário, aplicar veneno por meio de contratação de empresas especializadas e verificar se o estabelecimento contém rede de esgoto ou fossa séptica. Sendo que sempre orientar o regulado que, por exemplo, se ele for fazer a aplicação de veneno por meio da contratação de uma empresa especializada, ele fazer a qualificação dessa empresa. Se ela está regularizada junto à vigilância sanitária, se ela tem a autorização dos órgãos ambientais para estar funcionando, fazer esse tipo de verificação. Então, manter a caixa de gordura e esgoto longe do local do preparo dos alimentos, que muitas vezes é bem ao lado ou na parte de dentro, às vezes tem uma infiltração que pode contaminar o ambiente ali de trabalho, no caso a cozinha. Se tem boa iluminação e ventilação. Quando nós realizamos algumas inspeções, então o que a gente verifica? A cozinha é muito quente, muito abafada, não tem um sistema de ventilação adequado. Então ela pode estar perfeitinha, mas para o funcionário do regulado que está trabalhando ali, muitas vezes é até insalubre, pelas altas temperaturas e pela má circulação, ou até mesmo a iluminação inadequada. Verificar se as lâmpadas devem estar protegidas contra quebras, né? Deve-se conservar mesas e bancadas em boas condições, nunca guardar produtos de limpeza próximos aos alimentos e somente usar produtos regularizados.
Na área de preparo, a pia para lavar as mãos não deve ser a mesma para a lavagem de produtos e utensílios. Esse é um outro problema que a gente tem, que geralmente só é uma pia para tudo. Então, lá, se deixar, o funcionário toma até banho naquela pia. Então, tem que ficar atento nesses detalhes. Por isso que eu falei, a gente se prepara antes para executar uma fiscalização depois. Questão de banheiros também é onde a gente tem muito problema. Muitas vezes ele não disponibiliza banheiros adequados. Então, o que nós temos que verificar? Banheiros e vestiário devem estar longe do local de preparo dos alimentos. Devem ser mantidos limpos e organizados. É necessário papel higiênico, sabonete líquido, álcool em gel antisséptico, papel toalha e lixeira com tampa e pedal. Muitas vezes não tem nem banheiro, né? Se quiser um banheiro que atenda esses parâmetros. Questão também, cuidado com a água. O estabelecimento ele deve ser abastecido com água corrente tratada. A água ela deve ser analisada de 6 em 6 meses, caso provenha de poços artesianos. Para o preparo dos alimentos e gelo, a água deve ser indiscutivelmente potável. Ela tem que ter laudo de laboratórios informando a questão da qualidade e da potabilidade da água. A caixa d'água ela deve ser conservada tampada, sem rachaduras, sem vazamentos, infiltrações e descamamentos. Então, esses detalhes nós vamos verificando durante as nossas inspeções. De 6 em 6 meses, a caixa d'água ela deve ser lavada e desinfectada, higienizada e registrada pelo proprietário, pelo regulado. Fazer uma planilha de controle, realizar uma planilha de controle para cada ação que ele for fazendo, ele ir registrando e ele poder comprovar, quando a fiscalização vier, que ele está realizando essas manutenções, essas limpezas de forma regular. E oferecer treinamento para os profissionais que vão realizar essas higienizações, enfim. Cuidado com o lixo também. A cozinha ela deve ter lixeira de fácil limpeza, com tampa e pedal. O lixo ele deve ser retirado para fora da área de preparo dos alimentos em sacos, bem fechados e para áreas específicas. Tá? Muitas vezes eles tiram da cozinha, mas deixam no corredor, deixam ali no fundo da propriedade, sem nenhuma proteção, onde qualquer animal possa vir e furar os sacos, espalhar o lixo ali na região próxima da onde ele prepara o alimento. Então, sempre a gente tem que ter esse olhar um pouco mais detalhista para essas situações. Então, após o manuseio do lixo, é necessário lavar muito bem as mãos. Então, quem for estar fazendo esse recolhimento, também fazer a verificação se ele está executando essas higienizações para que ele não possa estar contaminando o alimento que ele está preparando. O manipulador de alimentos também tem que verificar se ele está cumprindo com as regras, né, para que ele não possa também ser uma fonte de contaminação, porque ele vai estar em contato direto com o alimento, que é na hora do preparo, antes de ser servido aos clientes. Então, ele deve estar sempre impecavelmente limpo. O uniforme deve ser usado somente na área de preparo de alimentos. Se ele for sair, tira o uniforme, troca o uniforme. Quando voltar, coloca o uniforme de novo. Porque, às vezes, é muito comum a gente ver que ele está manipulando algum alimento na área de cozinha, precisa sair para resolver alguma coisa, ele vai com o uniforme e depois volta do mesmo jeito. Né? Então, nessa saída que ele saiu, ele pode ter se contaminado com alguma coisa e trazer essa contaminação para dentro da cozinha. A troca do uniforme deve ser feita diariamente para mantê-lo limpo e conservado. Cabelos presos e cobertos com redes e toucas. Homem não pode usar barba. Não utilizar brinco, pulseiras, anéis, alianças escolares, relógios, maquiagens ou curativos. Além de tudo isso, a gente também tem que hoje verificar se eles estão usando máscara, né, para na hora do preparo ele não
gerar algum tipo de contaminação. Ele deve usar unhas cortadas e sem esmalte, principalmente as mulheres que são muito vaidosas. Então, se ela for trabalhar nessa área de preparação de alimento, tem que se verificar, orientar que ela não use esmalte, não use brinco, colar, pulseira. Sempre lavar as mãos antes de preparar os alimentos e sempre deixar o ambiente de manipulação. Não fumar, comer, tossir, espirrar, cantar, assoviar, falar demais ou mexer em dinheiro durante o preparo de alimentos. Muitas vezes, dependendo do tamanho da cozinha, é o mesmo cara que prepara, é o mesmo cara que serve, é o mesmo cara que recebe o dinheiro. Não manipular alimentos quando estiver doente ou com cortes e feridas. Realizar exames periódicos de saúde. Os insumos. Esse também é outro problema que a gente sempre tem nas fiscalizações. Nós temos que nos atentar para a questão da rastreabilidade, nós temos que saber de quem nós estamos comprando, ou de quem o regulado está comprando. Ele tem que ter esse controle de rastreabilidade. Então, ele tem que adquirir ingredientes de estabelecimento limpo, organizados e confiáveis. Ele tem que armazenar os produtos congelados e refrigerados. E, por último, os não perecíveis. Muitas vezes o que eles fazem é juntar tudo e guarda tudo num só lugar. Então aí a gente pode ter uma contaminação cruzada, nós podemos estar, ou eles podem estar guardando a matéria-prima, no caso os insumos, de forma inadequada. Então os locais de armazenamento devem ser limpos, organizados, ventilados e protegidos de insetos e outros animais. O que acontece muitas vezes é que eles pegam um galpão, põem tudo ali, fecham e parece que ao ver deles está tudo certo. Põe no chão, insumos que precisam de uma refrigeração, eles deixam ali em temperatura ambiente. Então, tudo isso nós temos que estar verificando na hora que nós estamos realizando as inspeções. Não use e não compre produtos com embalagens amassadas, estufadas, enferrujadas, trincadas, com furos ou vazamentos, rasgadas, abertas ou com outro tipo de defeito. Limpe as embalagens antes de abri-las. Hoje, mais ainda, tendo em vista essa pandemia, os ingredientes que não forem utilizados totalmente devem ser armazenados em recipientes limpos e identificados com o nome do produto, data da retirada da embalagem original, prazo de validade após a abertura. Esse é um detalhe importante porque, na maioria das vezes que nós vamos realizar fiscalizações, eles fazem essa retirada da embalagem original, põem numa embalagem secundária, mas não fazem essa etiquetagem. Então, eles não sabem quando foi aberto, eles não sabem qual é o prazo de validade, porque eles abrem e, na ideia, eles vão utilizar de hoje para amanhã. Mas aí, eles não dão garantia que aquele produto está ali há 2, 3, 4 semanas. No preparo do alimento, então, lave as mãos antes da preparação dos alimentos e depois da manipulação de alimentos crus. Os alimentos devem ser bem cozidos em alta temperatura, de forma que todas as partes atinjam no mínimo a temperatura de 70 graus. Evite o contato de alimentos crus com alimentos cozidos. Troque ou lave os utensílios utilizados no preparo de alimentos crus antes de utilizar os alimentos cozidos. Com isso, nós vamos evitar ao máximo a contaminação cruzada, tendo em vista que os alimentos que já passaram por uma determinada cocção, ele já conseguiu eliminar a maioria dos riscos, ao contrário daqueles que vão ser manipulados de formas cruas. Então, trocar o óleo regularmente, somente naqueles estabelecimentos que vendem frituras, nós conseguimos verificar a frigideira ou a vasilha que eles estão utilizando para realizar a fritura. Ela geralmente cria-se uma crosta, que é um aspecto feio, sujo, e o óleo extremamente preto.
ou seja, ele já foi utilizado várias vezes e o pessoal não quer trocar. Então, aí ele está gerando uma fonte de contaminação ou intoxicando os clientes dele. Então, alimentos congelados e refrigerados não devem permanecer fora do freezer ou geladeira por tempo prolongado. Identificar alimentos preparados e armazenados nas geladeiras ou no freezer com o nome do produto, data do preparo e prazo de validade. Muitas vezes eles não fazem isso, só separam e guardam no freezer. Verificar também a limpeza desse freezer, como é realizado. Não descongelar alimentos à temperatura ambiente, utilizar o forno de micro-ondas, se for preparado imediatamente, ou deixar o alimento na geladeira até descongelar. As carnes devem ser congeladas dentro de recipientes. O transporte do alimento. Então, o alimento ele deve ser transportado e armazenado em vasilhames bem fechados. Os vasilhames eles devem estar identificados com o nome do alimento, data do preparo e prazo de validade. Manter os alimentos em caixas térmicas apropriadas durante o deslocamento. Os veículos eles devem estar rigorosamente limpos. E se usar empresa terceirizada, fazer a qualificação dessa empresa. Ver se ela tem laudo sanitário, ver se ela está regular. Na área de serviços, então, as mesas e cadeiras devem estar sempre limpas e organizadas. Os equipamentos, como estufa, balcão, buffet, geladeira, freezer, eles devem estar conservados, limpos e funcionando bem. Muitas vezes até está limpo, está apresentável, mas está desligado. Ou não está funcionando de forma como deveria funcionar. A temperatura das estufas, buffets, as geladeiras que regulam de forma que os alimentos quentes permaneçam acima de 60 graus e os alimentos frios permaneçam abaixo de 5 graus. Procurar diminuir ao máximo o tempo entre o preparo e a distribuição de alimentos. Todos os balcões e buffets eles devem ser protegidos para os clientes não contaminarem os alimentos enquanto se servem. Os funcionários responsáveis por servir os alimentos, ele deve estar sempre com as mãos lavadas, e os funcionários que manipulam o alimento, mesmo com guardanapo, pegadores e talheres, não podem ter contato com o dinheiro. Então, na imagem aí, na imagem de cima, nós temos aí a forma como não deve estar apresentado esse sistema de serviço. E na forma de baixo, na figura de baixo, teria uma forma mais ou menos correta, né? Com a produção de acrílico e tudo mais. Então, conservação de alimentos preparados, como eu falei, frios, 5 graus ou inferior, por um prazo de 5 dias. Quentes acima de 60 graus, por um prazo de 6 horas. Muitas vezes eles começam a montar a linha de servir 10 horas, quando tu chega às 5 horas da tarde, ela ainda está ali ativa e às vezes eles extrapolam até para a noite. Então, esse checklist para a inspeção, vocês vão criar, que nem eu falei, de acordo com a realidade de cada município. E esse checklist que eu montei aí, eu extraí as informações basicamente da RDC 216 e complementei com algumas da RDC 275 de 2002. Citando que na RDC 275 ela já vem com o checklist pronto, né, para você seguir ou executar. Lembrando que você não precisa seguir todos os tópicos, porque algumas características elas não vão ser necessárias, ser cobradas em determinados estabelecimentos. Com base nesse checklist, nós vamos extrair informações necessárias para a gente poder realizar o nosso relatório. Então, o nosso relatório ele vai dizer se aquele estabelecimento ele está de acordo, se ele não está de acordo, o que ele precisa fazer para estar de acordo, para se regularizar. Da onde nós vamos extrair
essas informações do checklist, e o documento que nós vamos deixar com o regulado no ato da fiscalização são os termos de inspeções, né, que a partir do termo de inspeções vai gerar o nosso relatório. Então, o termo de inspeção é o documento elaborado pela equipe de inspeção, contendo informações sobre o estabelecimento, um relato da situação encontrada durante a inspeção e as normas não cumpridas, que são as não conformidades que nós vamos deixar para o regulado sanar, para a gente poder estar emitindo a licença sanitária daquele estabelecimento ou renovando. A conclusão da inspeção quanto ao cumprimento de boas práticas e a condição de funcionamento do estabelecimento e a adoção das medidas pertinentes. Ela é assinada pela equipe, geralmente o nome 2, e a ciência do responsável pelo estabelecimento, afirmando que ele irá realizar o ajuste dessas não conformidades. Então, o relatório em si, o relatório de fiscalização, ele é um documento formal e técnico, por intermédio do qual a equipe técnica vai comunicar os critérios e as normas que orientam os trabalhos realizados, bem como os resultados obtidos na fiscalização e as medidas que devem ser adotadas para solucionar as inconformidades encontradas. Nós vamos nos embasar nas legislações vigentes. Nós podemos usar tanto a 275, nós podemos usar a 216, nós podemos usar a 1428, portaria 1428, ou até mesmo, complementar tudo isso, vocês podem estar usando o Código Sanitário de cada município. Então, o relatório é um produto de uma inspeção sanitária realizada com base no regulamento técnico sobre as boas práticas. Nós já vimos alguns exemplos. E a inspeção é um dos instrumentos de fiscalização sanitária que permite aos inspetores do SNVS verificar em loco as condições sanitárias de boas práticas de fabricação e da conformidade da legislação sanitária desse estabelecimento. Como eu havia falado, se ele vai estar de acordo, se ele não vai estar de acordo e tudo mais. E para vocês fazerem essa verificação, vocês vão se embasar de acordo com a legislação, montar o checklist que vocês acham que devem estar cobrando no ato da fiscalização e, a partir dali, gerar um relatório. A necessidade de se estabelecer um padrão para esse tipo de documento se baseia na harmonização dos relatórios de inspeção, estabelecendo um conteúdo mínimo de informação e definindo um modelo de documento a ser seguido para a elaboração do relatório de inspeção. É interessante que cada vigilância monte o seu checklist. Para quê? Determinado fiscal não divergir muito do outro, porque assim, cada pessoa tem um pensamento próprio, isso é lógico, né? Mas dentro dos regulamentos, todos eles são bem parecidos quanto à questão de exigências. Então, quando eu monto meu checklist, eu sei mais ou menos o que cada fiscal vai cobrar, e ele não vai fugir muito daquilo. Porque uns vão ser mais criteriosos, outros mais brandos, mas não vão poder fugir muito do que já está pré-definido por cada vigilância sanitária. Eu vou deixar aqui, mais ou menos, um modelo de como vocês podem estar preenchendo ou estar escrevendo esse relatório, né? Está criando um modelo próprio para vocês. Então, eu, com base nessas informações, e já com base no modelo pré-existente que nós temos, eu fiz um esboço, né? E vocês podem até usar esse esboço para estar criando ou padronizando um modelo de relatório para cada vigilância sanitária. Então, para o relatório, o que nós temos que exigir? Temos que preencher a identificação do estabelecimento, nome de fantasia, razão social, CNPJ, endereço, telefone de contato é importante, porque endereço também, porque às vezes nós fazemos uma inspeção, nós colocamos o endereço, há necessidade de verificar uma outra coisa, mas a mesma equipe não pode ir, vai uma outra equipe. Aí, às vezes, pelo endereço errado, a pessoa não encontra, às vezes é
ele só faz ou só fabrica quentinhas ou marmitas e é um local de difícil acesso, então ele tem que preencher com bem detalhe essa questão do endereço. O contato também, porque às vezes nós necessitamos de alguma informação e que na hora ali fugiu, na hora da inscrição fugiu, então é mais fácil você fazer uma ligação direto com o proprietário e estar trocando algumas informações ou solicitando algumas informações, do que você ter que se deslocar até o local para pegar uma informação que poderia ter sido realizada por contato telefônico. Mas o e-mail é importante também, que vocês podem estar solicitando alguma informação, algum documento que na hora fugiu, que ele possa estar enviando por e-mail, vocês podem estar se comunicando por ele com e-mail. Um responsável legal, um responsável técnico, para determinada estrutura vai ser o próprio responsável legal. O alvará sanitário anterior também é interessante, caso ele tenha, e os quinais, as atividades deles que estão. Os dados da inspeção, o dia, horário, local, período da última inspeção, se houve ou não, tá? O objetivo da inspeção é importante colocar também, porque dependendo da fiscalização, você pode realizar mais de uma fiscalização com fins diferentes em um determinado local. Pessoas contactadas e descrever do estabelecimento de maneira geral quanto às boas práticas para o serviço, tanto de alimentação quanto cozinha industrial. Verificar a questão de edificações, instalações, equipamentos, descrever isso no relatório, né? A higienização das instalações, como é realizado, se tem COP, se tem pessoal treinado, o controle integrado de vetores e pragas urbanas, ver se está atualizado, ver se ele fez a qualificação da empresa, abastecimento de água, ver se ele tem a potabilidade, se ele verifica a potabilidade, manejo de resíduos, né? Se ele tem um POP específico com manejo de resíduos, a questão dos manipuladores, se ele faz o ASO, se ele verifica a higiene dos manipuladores, matéria-prima, ingrediente, embalagem, se ele faz a qualificação, se ele tem a questão da rastreabilidade, a preparação do alimento em si, se ele cumpre com as normas direitinho, armazenamento e transporte de alimento preparado, ver como ele executa, como ele armazena, se está de acordo, se não está de acordo. Exposição ao consumo do alimento preparado, ver como ele expõe esse alimento, se é servido em pratos, se não é servido em pratos, é em buffet, se está funcionando direitinho. Questão de documentação e registro. Se ele registra todos esses procedimentos, por exemplo, a higiene e saúde dos manipuladores, se ele tem um atestado de saúde, se a higienização do reservatório, se ele tem uma planilha de controle, se ele cria esse controle, porque ele tem que ter o controle integrado de vetores e pragas urbanas, né? Ele tem que estar atualizado e tem que fazer a qualificação da empresa que vai fazer essa desinfecção no ambiente, na cozinha, que seja. Então, isso elaborar de uma forma que tenha uma certa coerência. Porque se você for pegar o checklist da RDC 275 para fazer uma inspeção num estabelecimento que é muito pequeno, então lá vai ter algumas exigências que não cabem naquele ambiente. Por isso que eu falei no início da conversa que vocês têm que elaborar ou criar um checklist próprio para vocês, de acordo com a realidade de vocês. Aqui são as nossas referências e deixo aqui o muito obrigado. Nós vamos estar ainda com um tempo aqui para responder as dúvidas. Então, quem tiver dúvida, quem tiver necessidade de alguma informação, é só mandar pelo chat que a gente responde.